gostaríamos de te convidar para se conectar conosco através do nosso aplicativo. Se você chama a Igreja Casa Restaurada de lar e gostaria de semear no nosso ministério, considere doações, ofertas e dízimos através do app, transferência bancária ou em nossos cultos presenciais. Agradecemos a sua participação e aproveite o culto ao vivo. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto da Igreja Casa Restaurada. Eu queria te convidar nesse momento a fechar os teus olhos, vamos orar a Deus, vamos colocar este tempo na presença do Senhor, pedindo a graça e a bênção dEle sobre as nossas vidas, amém? Vamos orar? Pai amado, te louvamos, agradecemos, Senhor, pela Tua palavra abençoada que nos ensina e edifica as nossas vidas. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem falar conosco, vem nos ensinar, ministra ao nosso coração, que após ouvirmos esta mensagem, saiamos edificados, cheios da Tua presença e transformados pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aproveita, meu irmão, você que chegou agora, já dá o seu like, compartilha esse link para que outras pessoas também possam ouvir e ser abençoadas. Amém? O tema da mensagem de hoje é: você tem um rio dentro de você. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2. Vamos lá no comecinho da Bíblia, quando tudo começou. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele criou o jardim do Éden. E aquele jardim continha tudo o que o homem precisava para viver. Aliás, antes de Deus criar o homem, Ele criou todas as coisas e Ele fez as árvores, os animais, todo tipo de mantimento que o homem precisava para viver, Deus criou. Então depois Deus cria o homem e ali dá a ele uma ordem para que ele multiplicasse, enchesse a terra, ou seja, toda a bênção que o homem estava recebendo deveria ser multiplicada, expandida e compartilhada com toda a terra. Quando nós chegamos no capítulo 2 do livro de Gênesis, nós aprendemos algo muito interessante e eu vou ler a partir do verso 10. Me acompanhe. Verso 10 diz assim: E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison. Eu quero dar uma paradinha aqui e fazer a primeira reflexão com você. A palavra do Senhor diz que do jardim do Éden fluía um rio. Olha o que diz: e regava o jardim, e dali se dividia. Quando Deus ele cria o jardim do Éden, ele não cria aquele ambiente para receber nada, pelo contrário, era para dar. Do Éden saía um rio, do Éden a vida sairia através do nascimento de muitas pessoas, na vida de Adão e Eva, a população da terra seria criada a partir dali. Então o Éden era o local da presença de Deus, onde a presença de Deus estava, e daquele local vida fluía. E diz que dali saía um rio que se dividia em 4 partes. Agora vamos à continuação do texto. O primeiro chamava-se Pison, e é o que rodeia a terra de Havilá, aonde há ouro. O ouro dessa terra é bom também, se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é o Tigre, que é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Então, quando a gente lê assim, de bate-pronto, isso não nos diz nada, mas quando refletimos no nome e no significado do nome desses rios, então a palavra de Deus começa a falar conosco. Em primeiro lugar, daquele rio principal que estava no Éden, fluía para todos os lugares. E entenda uma coisa, meu irmão, Deus nos criou para que a partir das nossas vidas as bênçãos venham a fluir para os outros. Quando Deus fala com Abraão,
Diz assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a partir de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Não diz, Abraão, as famílias da terra vão te abençoar. Não, você vai abençoar as famílias da terra. Por quê? Porque aquela pessoa que Deus levanta, aquela pessoa cheia da presença de Deus, ela é um rio que flui, como do Éden fluía a vida, como do Éden fluía a bênção para todos os lugares. A vida de uma pessoa cheia de Deus é uma vida que flui. Às vezes, os indivíduos vêm à igreja, as pessoas vêm à igreja no intuito de receber, e elas têm a ideia de que tudo deve convergir para ela. As bênçãos, as atenções, tudo converge para ela. No início tudo bem, mas na medida em que vamos crescendo e amadurecendo espiritualmente, vamos entendendo que é justamente o inverso. Deus nos criou e nos chamou e nos encheu do seu Espírito Santo para que a partir de nós um rio de vida possa fluir, possa correr e possa abençoar todos aqueles que cruzam pelo nosso caminho. Então, do Éden saía um rio que se dividia em 4 partes e o primeiro chamava-se Pison. E o significado do nome Pison é aumento, ou seja, do Jardim do Éden abria-se um braço cujo nome era aumento. Entenda uma coisa, meu irmão, que Deus coloca sobre a tua vida é para aumentar, é para multiplicar, é para crescer. As bênçãos de Deus que Ele derrama e quer derramar sobre você é para que aumente a cada dia e abençoe outras vidas também. Dentro de você há um rio de bênção que só tende a aumentar na medida em que você se enche da presença do Senhor, na medida em que a sua vida anda em santidade, na medida em que o seu coração é piedoso, é um coração que tem o desejo de agradar a Deus, de ser generoso, de ser abençoador, de ser caridoso, então tudo aumenta na sua vida. O segundo rio chamava-se Gion, e o nome Gion significa rompimento. Você sabia que o rio ele não corre morro acima? Não, ele sempre corre morro abaixo. Quando vem a torrente de água, ela vem e vai empurrando tudo, ela vai rompendo tudo. Do Éden saía um rio chamado rompimento. Imagino eu que ele deveria ter uma força maior para receber aquele nome, e ele ia andando, ia rompendo, ia passando por todos os caminhos, e aquilo que Deus quer colocar sobre as nossas vidas é para romper em bênção para outras pessoas, é para romper com as obras do inferno, para romper com a obra do mal e para trazer bênção de Deus sobre a terra, sobre a igreja, sobre os nossos parentes, sobre aqueles que estão na nossa frente. Entenda, se o inimigo, se Satanás parar diante de um servo de Deus, que somos nós, então o rio de bênção de Deus que flui de nós passa por cima e vem trazendo vida e vida em abundância. Aleluia! Dentro de você há um rio de rompimento que vai trazer bênção sobre todo aquele necessitado, em nome de Jesus. Temos o terceiro rio, que é chamado Rio Tigre. E o significado de tigre na Bíblia Strong, que traz a tradução do original, é rápido. Ou seja, do Éden abria um braço rápido. As bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, elas vão fluir rápidas em nome de Jesus, quando somos cheios do Espírito Santo de Deus, então andamos na velocidade do Senhor. O inimigo não pode nos travar, ele não pode barrar a nossa vida, porque existe um potencial de Deus sobre nós. Aleluia! Me diga uma coisa, Jesus Cristo era cheio da presença de Deus, não é? E alguma coisa pôde barrá-lo? Não. Ele andou e fez tudo aquilo que Deus propôs a ele na velocidade de Deus. Você vai andar na velocidade de Deus e você não será barrado por força nenhuma, porque esse rio de bênção que está sobre a sua vida vai fluir em nome de Jesus. O quarto rio chama-se Eufrates. Eufrates tem um significado que é frutífero. O quarto braço que saía do Éden, ele tem o nome de frutífero porque por onde ele passa, ele frutifica.
Aleluia! Da sua vida sairá frutificação. Então entenda, quando o Senhor te chamou para andar com Ele, quando você entrou para o reino de Deus, então Deus colocou em você o Espírito Santo para habitar dentro do teu coração. E esse Espírito Santo que te enche, ele flui da sua vida com potencial de aumento, de rompimento na velocidade rápida do Senhor para frutificar por onde quer que você passe. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Nós encontramos uma referência a respeito disso no livro de João. Vamos até lá. No livro de João, no capítulo 7, me acompanhe a partir do verso 37. João 7, 37, diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aqui está falando de água, aqui está falando de um manancial de águas que pode matar uma sede espiritual. Aquele que tem sede, venha até mim e beba, e quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia, glórias a Deus. E entenda uma coisa, de Jesus flui um rio de água viva sobre as nossas vidas, mas de nós também flui o rio de Jesus, flui o rio de Deus para abençoar outras vidas. Todo aquele sedento que busca a presença do Senhor, todo aquele que tem sede espiritual, que está passando por lutas, dificuldades, então quando ele conversa comigo e com você, ele pode receber água da vida, ele pode receber desse rio que flui do nosso interior. Entenda uma coisa, você é um manancial de bênção para abençoar os sedentos que estão no mundo. Aleluia! Por isso Jesus disse, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Bendito é o nome do Senhor. Você é um manancial de bênção. E da mesma forma que do Éden as coisas fluíam, não retornavam, mas elas fluíam da sua vida, também fluirá vida para abençoar outros em nome de Jesus. Você é um abençoador, você é aquele que traz uma palavra de conforto, você é aquele que traz uma palavra de bênção para o necessitado, você é aquele que sabe orar pelo enfermo, você é aquele que pode orar com uma pessoa com o coração aflito ou passando por uma luta emocional, por um problema familiar. Quando você entra, você traz a presença de Deus e um rio de vida flui naquela casa. Você é um instrumento de bênção para outras pessoas. Creia nisso em nome de Jesus. Glórias a Deus. Agora eu quero que você me acompanhe no livro de Êxodo, no capítulo 15. Vamos até lá. Êxodo, no capítulo 15. A partir do verso 23. Mostra uma passagem aonde o povo que havia saído do Egito chega a um local onde não havia água potável, mas a água estava estragada. Vamos ler o texto? Verso 23 de Êxodo 15. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a sobre as águas, e as águas tornaram-se doce. Esse texto é tremendo, porque faz uma menção da obra de Cristo. Aquele povo estava sedento, estava precisando beber água. Então, quando eles chegam diante de uma fonte, diante de um local com águas estragadas, e por isso o nome Mara, que Mara é amargo, Deus mostra para Moisés uma árvore. No texto original, pode ser traduzido por árvore, tronco, pedaço de madeira, forca, ou seja, é referência a uma madeira. E aqui nós entendemos que é uma referência ao madeiro, à cruz de Cristo.
Então, quando Moisés pega aquela madeira e joga sobre a água estragada, a água se torna potável, a água se torna doce. Entenda uma coisa, as pessoas antes de conhecerem a Cristo, antes de recebê-lo como Senhor e Salvador das suas vidas, elas tinham amargura de coração. Elas estavam, vamos dizer assim, como que uma água parada na sua alma. Mas então Jesus Cristo, com a sua obra da cruz, o madeiro, veio sobre ela, curou o seu coração, perdoou os pecados e trouxe o rio de água viva. Então aquela amargura do coração foi transformada num manancial de águas potáveis. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então, se você que está me ouvindo, porventura, tem alguma raiz de amargura, se o seu coração está abatido, se existe falta de perdão, se há necessidade do toque de Jesus nessa água amarga da sua vida, peça a Ele agora nesse momento. Diga, Senhor Jesus, o Senhor conhece essa água parada que está dentro do meu coração, mas vem com a obra da cruz do Calvário e transforma essa água amarga no manancial de vida para que eu possa ser abençoado e abençoar a outros, que eu possa jorrar como um rio em nome de Jesus. Aleluia! Glórias a Deus! Se você entender, meu irmão, que Deus te chamou para ser um rio que flui e que abençoa a sua vida, as nossas vidas como igreja, elas serão muito mais frutíferas e abençoadas. Eu quero ler o último texto agora, quero que você vá comigo ao livro de Ezequiel, no capítulo 47. Eu gosto muito desse texto, fala sobre uma revelação, uma visão que Deus está dando ao profeta Ezequiel, onde ele se vê sendo levado de um lado para o outro, e Deus o coloca no templo em Jerusalém, na frente do altar, e de repente ele começa a ver saindo água do altar do Senhor, e essa água vai escorrendo e vai descendo as escadas, e ela começa a jorrar pelo meio da cidade, e Deus está ali mostrando para ele aquela água crescendo de volume e jorrando do altar do Senhor, dando a entender que da presença de Deus flui uma água. Então no verso 6 de Ezequiel 47, diz assim, e me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio, porque aquela água que estava saindo do trono de Deus, ali do altar, foi crescendo, crescendo, crescendo e virou como uma torrente, um rio se formando a partir do templo do Senhor. Então o Senhor disse para ele, você viu, filho do homem? E ele estava ali à margem do rio, à margem daquela água que estava correndo. Verso 8, então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Aleluia! Veja, então Ezequiel está tendo uma visão, e ele vê que água sai do altar do templo. E aquela água vai correndo, 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 e de repente vira um rio. E aquele rio vai correndo pela Campina até chegar no Mar Morto. Nós sabemos que o Mar Morto ele tem esse nome devido à sua quantidade de sal. A água do mar tem 4% de sal, o Mar Morto tem 26% de sal. Não tem vida ali, não tem peixe, porque tudo morre por conta da quantidade do sal. Mas o texto bíblico está dizendo que quando a água que sai do altar chega no Mar Morto, então aquela água fica curada, é como se o sal saísse e a água tomasse vida, então peixes começariam a nascer ali, e também diz que qualquer ser que passasse por aquela água, então viveria, dando a ideia de que aquela água saindo do altar do Senhor estava trazendo vida a todo aquele que tocasse na água ou por onde aquela água passasse. Bendito é o nome do Senhor. Lembra que Jesus disse, do seu interior fluirão rios de água viva? Meu irmão, você é cheio do Espírito Santo de Deus? Então, quando você abre a sua boca para falar,
para abençoar, para ensinar, para pregar a palavra de Deus. É como se um rio de vida tivesse saindo de você e sendo lançado sobre as pessoas. E aonde há uma amargura, uma água amarga, então ela é curada. Aonde tem um mar morto, ele é curado. E aonde não tem vida, começa a ter vida. Você é um promotor de vida em nome de Jesus. O poder é de Jesus, mas você é um instrumento para levar esse rio para que siga em frente em nome de Jesus. Portanto, seja um rio de vida dentro da sua casa, seja um rio de vida no trabalho, seja um rio de vida por onde quer que você passe. Você é um instrumento de bênção. Do seu interior está fluindo a presença de Deus sobre a vida de todos aqueles que te conhecem. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. E eu quero fazer uma oração com você nesse momento, para que mais e mais, nesse ano de 2022, possa fluir bênção a partir da tua vida, que você seja um doador de vida, um doador de bênção. Não se preocupe em receber, mas peça, Senhor, faça com que a partir de mim muitas pessoas sejam abençoadas. Então nós entramos no ciclo da bênção. Deus derrama sobre nós, nós derramamos sobre os outros, aí Deus derrama mais sobre nós e nós derramamos sobre os outros, então vira um ciclo de bênção a partir das nossas vidas. Aleluia! Vamos fazer uma oração? Coloca o teu coração diante de Deus e recebe essa oração em nome de Jesus. Pai amado, eu quero abençoar a todos os que estão ouvindo essa mensagem. Que essa palavra entre no coração produzindo vida, entendimento, produzindo discernimento. Em nome de Jesus, Pai, que cada um que está recebendo essa palavra tenha ela transformando os seus corações de maneira que entendam que não estão dentro do corpo de Cristo para receber e receber e receber. Pelo contrário, são doadoras de vida, que aqueles que passarem nos seus caminhos vão viver, vão conhecer a Jesus como Senhor e Salvador, vão receber da presença de Deus, serão cheios do Espírito Santo. Pessoas abençoadoras serão em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Receba essa mensagem no teu coração, meu irmão. Deus te chamou para ser um rio de vida para os outros em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo culto. Participe conosco do Louvor Financeiro. Para depósitos bancários, acesse a conta corrente disponível em sua tela ou o QR Code. Para transferências Pix, acesse oferta@casarestaurada.org. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Agradecemos sua participação e que Deus te abençoe. Ficamos felizes com a sua participação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima.